Olá, seja muito bem-vindo ao programa Novo Mundo Convida. Nosso programa traz sempre para você informações com credibilidade para te ajudar a ter um panorama claro sobre questões relacionadas à saúde mental, dependência química e muito mais. Temos toda semana um novo episódio com entrevistas e também com convidados. E tudo exclusivamente pensando em você, que busca esse tipo de notícia verdadeira, precisa e especialmente aí com bastante respaldo científico e também humanizado. É o nosso programa Novo Mundo Convida, que está no ar, sempre com uma atração que tem muito para te ensinar. Então, abra sua mente, abra o seu coração. Estamos começando com mais um programa, mais um episódio que vai ao ar toda quinta-feira às 17 horas. E saiba que também tem reprises que vão ao ar nas sextas, nos sábados e nos domingos. E hoje a nossa atração tem algo muito importante para falar com você. Então, fique conosco, o programa Novo Mundo Convida está no ar. E no programa de hoje você não pode perder, olha, um bate-papo muito esclarecedor, enriquecedor e que vai te dar bastante conhecimento e estratégias práticas para lidar com algo sério, a dependência química. Recebemos a Daniela Egea, que é psicóloga clínica, especialista em intervenção junto a familiares, também professora da Federação Educa de Dependência Química, não é isso? Química, de quê? De quê? E especialista no tratamento em dependência química. Daniela, muito obrigada por vir aqui no nosso programa Novo Mundo Convida. Uma honra recebê-la. Você tá bem? Muito bem, agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Espero que o nosso bate-papo seja esclarecedor e que possa trazer aí bastante conteúdo, para ser explorado. Com certeza. E nossa audiência, que está já sintonizada, sempre busca informações relacionadas à saúde mental. E, em especial, muitas mães, muitos familiares, quando vê, assim, nessa chamada, falar de familiares e o apoio da família na recuperação, é uma coisa que chama mesmo, que desperta. E já surge até a curiosidade. Como surgiu, como veio, como entrou na sua vida como psicóloga? Como entrou esse tema, a dependência química? Bem, na verdade, a psicologia entrou primeiro que a dependência química. Eu sou formada há poucos anos, então a minha carreira como psicóloga ela é recente. Eu venho da área da comunicação social, do jornalismo, da assessoria de imprensa e as coisas foram mudando na vida, como tudo, os nossos sentidos, o sentido da vida, ele vai também modificando. E com uma mudança de cidade que eu tive, veio uma depressão e aí eu conheci o amor exigente. Então, através do amor exigente, desse grupo de apoio, eu pude conhecer um pouquinho desse universo, E esse universo me trouxe muitas possibilidades, Inclusive a busca por uma nova profissão, um novo caminho, um novo sentido. E a psicologia entrou, na minha história. E junto à psicologia, eu comecei também uma viagem interna. E nessa viagem interna, me conhecendo, buscando o autoconhecimento, eu percebi que o quanto que a dependência química fazia parte da minha vida. Porque os meus familiares, muitos deles, sofriam com o uso de substâncias, Mas
como leiga, eu não sabia que isso era uma doença. E a partir do momento que eu comecei a participar do Amor Exigente para buscar um apoio, né, eu fui percebendo que a minha família, ela precisava de apoio, né? E aí veio um sentimento de que, puxa, como eu não consegui apoiá-los, mas eu também não sabia que era uma doença, né? E aí começou essa busca, esse caminho, né? O conhecimento, né? E hoje estamos aqui nessa oportunidade de estar gravando um programa, né? De estar num programa que fala sobre esse conteúdo, essa demanda, né? Que leva a informação, que é o que nós precisamos, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é a dependência química. E chegar no Amor Exigente, você estava passando por um quadro, uma depressão. E quando as pessoas atualmente elas têm depressão, elas não passam pela cabeça de procurar um grupo, pelo menos para a maioria das pessoas. Como é que veio essa ideia? Foi alguém que te falou? Por exemplo, uma amiga falou, não, você tem tudo a ver com isso aqui. Como é que foi? Então, antes de me mudar, né, eu morava em Marília, né, também interior de São Paulo, e com aquele grupo, aquela rede que eu fui construindo, né, a chegada da mudança estava acontecendo. E eu tinha um colega que nós nos encontrávamos muito, né, na nossa religião de escolha, né, na espiritualidade, e ele sempre trazia sobre o grupo Amor Exigente. E sempre que ele trazia com sorriso, ele trazia com palavras doces, sempre com acolhimento, e aquilo sempre foi me chamando a atenção. E quando eu fui para São José do Rio Preto, eu lembrei Grupo de Apoio Amor Exigente. E eu lembro que ele sempre trazia, que participava de congressos, que tinha em várias cidades. Eu pensei, por que não? Será que em São José do Rio Preto teria algum grupo, né, Amor Exigente? E pela minha surpresa, tinha, né? Onde eu comecei a busca, né? Então, minha história com a saúde mental. Aí veio a psicologia, a vontade de aprofundar-se nisso. Sim, por quê? Porque esse vazio existencial, quando você perde o sentido, ou que aquele sentido de vida, ele já sucumbiu, né? Você precisa também evoluir no seu processo, e a evolução do processo também é evolução de sentidos, né? E a psicologia, ela veio nessa busca de sentido. Evolução dos sentidos, busca de sentido. E buscar sentido é buscar uma visão de futuro, um propósito. Como nasceu, Daniela, esse propósito seu? É a verdade de, cara, eu me dou bem nisso, eu gosto de ajudar, eu me sinto bem quando eu atendo alguém passando por isso, dá significado pra minha vida, sabe? Como que foi essa descoberta, esse olhar, tipo, uau, eu nasci pra isso? Olha, é emocionante, porque você se sente pertencente a algo, você se sente incluída, e ao mesmo tempo esse sentimento, ele ultrapassa barreiras em que você também promove esse sentido no outro. Então, fazer com que o outro também se sinta pertencente e ele também se sinta acolhido, acho que é mágico. Então, a magia me cativou, né? Esse momento que é um momento espiritual também, né? Você falou de espiritualidade, e é um vínculo humano, assim, nesse sentido de uma alma, né, aberta diante de outra. Acaba sendo mais ou menos isso que você, como psicóloga, traz para o teu paciente. Houve algum momento assim, logo nesse início de atendimentos, em que você percebeu que assim, era, ou você ficava e mergulhava nisso, porque tem aquele passo que a gente fala, daqui vai ser complicado sair, né? Se eu entrar, mas será? Porque também tem as tuas próprias questões que vinham, né? Até a gente aborda nesse primeiro momento um pouquinho da sua história, porque é interessante para o nosso telespectador conhecer a entrevistada. Então, na sua própria história, como você disse, teve situações da sua própria história, da sua família,
talvez questões do passado, eles falam assim, também vou estar mexendo comigo mesma nisso aqui, né? Porque a memória vai, quer queira, quer não, há associações. Você teve medo de doer em algum ponto, assim, doer em você, no seu coração, a dor do outro? Essa dor, né, de que você está descrevendo, a gente entra em contato com ela. Não tem como você não entrar. Quando você mergulha no autoconhecimento, quando você mergulha no seu interior, na sua essência, você entra em contato, né? Mas o importante desse contato é você olhar e ter esclarecimentos. É como se você tirasse um véuzinho do seu olhar e você começasse a enxergar de uma forma totalmente nítida e você percebe o quanto que tudo está fazendo sentido, né? Então isso é libertador, porque você consegue olhar para o outro e compreender o comportamento ou o humor ou a perspectiva, né? Então isso também fez com que transformasse a história. E é muito diferente do que você vivia lá no jornalismo. Pode se emocionar, que eu também, vocês entrevistados sempre me fazem eu me emocionar também. Então, é emocionante, é uma história de uma vida também. E eu fico muito feliz por você deixar nós participarmos aqui desse momento na sua vida. Fico feliz também. Precisar de lenço. Cadê a nossa produção aqui vai providenciar o lenço? Agora, enquanto isso, eu tenho até, Daniela, essa pergunta, porque eu venho dessa área do jornalismo, depois eu fui estudar também a neurociência, isso também por causa da minha história. Tem um background da minha própria história, conforme eu te falei, há 20 anos atrás eu também tive situações ali, a minha própria luta com a dependência química, e hoje você até aqui nos falando sobre a importância da família, foi minha família que lutou por mim, sabe, Daniela? Foi minha mãe, foi meu pai, que me mostraram que eles acreditavam ainda em mim, apesar de eu mesma não acreditar mais em mim, apesar de toda a tristeza que eu tinha também trazido para eles. E eu passei, sabe, Daniela, por isso. Eu também tive a ajuda dos meus familiares. E são histórias reais, a vida real, a vida como ela é. E que bom que tudo isso sai também, dessas histórias saem coisas lindas, como a sua história, como eu considero hoje a minha história. Não que eu morro de orgulho, né, de ter passado por aquele vale da sombra, mas eu enxergo hoje que consegui fazer desse limão uma limonada, porque eu sei como é gostoso ajudar as pessoas. E isso é uma vocação, né, Daniela? Sim. Você se sente vivendo essa sua vocação? Me sinto completa. E quando você traz, né, fazer do limão uma limonada, né, nós não iremos ficar sem problemas, nós não iremos vivenciar a experiência da vida sem os conflitos. O que modifica, e isso na estrada, né, de um processo de recuperação, né, como outras recuperações, como a minha, por exemplo, né? Ela não foi uma história direcionada à minha história, com a dependência química, mas teve uma história de recuperação, né? Então, como eu aprendo a lidar com este conflito, né? Como eu aprendo a lidar com as minhas frustrações? Excelentes perguntas para você já ter em mente, porque a Daniela, ela vai esclarecer isso e muito mais no próximo bloco. Então, não sai daí, programa Novo Mundo Convida com a Daniela Egea, volta já já. Aqui no Novo Mundo, conversas, bate-papos, intervenções com os nossos pacientes. Muitas vezes também quando eu estou em contato com eles, nós passamos ali uma metodologia, uma motivação, um direcionamento. E muitas vezes eu entendo que ele ainda não captou, não absorveu o que de fato ele veio fazer aqui. O tratamento Novo Mundo foi criado para ele, para o paciente, para você, protagonista da sua história, que precisa, que tem condições de estudar, de trabalhar, de
de ter um convívio social, de se tornar um membro da sociedade, estar com a sua família, estar consigo próprio. Claro, pode ser uma novidade para ele, esse processo, mas tudo leva um tempo. Não existe uma mágica, não existe uma receita. Existe sim empenho profissional, mas com certeza motivado a esse paciente que busca, que é colocado em situação de recuperação. A sobriedade é um convite. Nós convidamos o indivíduo, o paciente, a se tornar o protagonista da sua vida. Quero contar para você que recuperação muitas vezes começa no simples, num despertar, numa reunião, em comparecer no momento certo a uma atividade que está programada em cronograma. O objetivo é trazer o dependente químico para a abstinência, para a recuperação, para o sucesso. Nós queremos que esteja desse lado do muro, do lado da recuperação, não do lado da doença. Lembrando que eu sempre comento, com a doença eu não negocio, mas com a recuperação sim. Com a recuperação nós vamos fazer o que for necessário para que se encontre a recuperação que todos tanto querem e que é o nosso objetivo de trabalho aqui hoje, também no Novo Mundo Centro Terapêutico. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química, é parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. O programa Novo Mundo com Vida recebe hoje Daniela Egea, especialista em dependência química, especialista psicóloga, até mesmo na intervenção junto aos familiares. E no bloco anterior falamos sobre essa dor que se dá na vida de um familiar. E não apenas o dependente, ele fica com a estima péssima, mas o familiar também tem essa baixa autoestima, pelo menos é o que a maior parte dos especialistas diz, o que a gente vê também, com casos próximos. E o que acontece, então, no seu modo até de enxergar, como pode acontecer um caminho de resgate para esse familiar que está também destruído, Ele acabou se destruindo sem perceber, naquela vontade de ajudar o ente querido, o filho, o marido, o pai, a mãe às vezes, mas ele se afundou junto.
há resgate? Tem jeito ainda? Parece que não há solução, mas há tratamento, né? Há informação, há conscientização, há autoconhecimento em todo esse processo. Então, quando uma família ela está, né, vivenciando uma dor, essa dor de ter, né, um dos seus entes queridos vivenciando um processo da doença, né, dessa doença dependência química, primeiro ela precisa saber o que é, quem é essa doença, né? Porque em muitas famílias ela não é nem considerada uma doença. Ainda é aquela velha fala de, isso aí é sem vergonhice, né? Ou não tem força de vontade. E existem muitos que falam assim, porque eu nunca fiz, ou eu fiz e parei, ou eu consegui. E na família, por exemplo, eu bebo só de fim de semana, e dizendo assim, por que que o fulano lá, meu filho, por exemplo, foi se afundar desse jeito? Porque não tem força de vontade, porque é fraco. E aí, e às vezes ainda vira um jogo, né, entre os familiares. E é interessante você trabalhar até no interior, que pode ter uma cultura ainda, talvez ainda mais enraizada nesse lance de o patriarca é o provedor, às vezes a mulher deveria cuidar dos filhos, e aí há um jogo de transferência de culpa. Você já lidou com casos assim? Como que foi? Se sim, como foi lidar com casos assim, que um fica jogando a culpa pro outro? Sim. Essa questão da culpa, né, ela é a sombra, né, de todas as famílias ou de todos nós, né, porque a culpa, ela é o quê? Ela é um representante que nos mostra que nós não sabemos o que está acontecendo. A primeira parte para a gente analisar eu sinto culpa, mas o que está por trás desse sentimento? Né? Será culpa? E aí no processo terapêutico ele vai entendendo que antes de culpa tem uma responsabilização, né? E aí quando essa família ela começa a olhar para essa sombra que a acompanha e percebe que, opa, tem uma corresponsabilização aqui, né? Eu posso retroalimentar esse comportamento, mas não fui eu que causei, não sou eu que vou curar, né? Então, as informações que vão chegando... Os 3 Cs, né? Eu não causei, não controlo, não causo e não curo. Né? E alguns até colocam que a culpa também nesse conjunto de Cs, né? Sim. Mas a família, quando ela busca por um processo, né, de ajuda, geralmente é um grupo de apoio, por exemplo, né? Ela começa a entrar em contato com esse universo e ela vai percebendo que o que você trouxe, a cultura, né? A cultura realmente de você dar um nome para isso, né? Doença, isso muitas vezes não é aceito, né? Não é olhado isso como um processo de doença, né? Não é visto como uma doença que tem critérios diagnósticos, né? Que é preciso analisar, né? Que hoje é um transtorno, né? Considerado um transtorno por uso de substâncias. E até essa chegada, muitas vezes, num grupo, é a oportunidade de enxergar isso, de se dar conta de que o que está acontecendo, às vezes muda uma nuance ou outra, mas é praticamente a mesma história se repetindo em famílias diferentes, de contextos diferentes, de classes sociais diferentes, no que diz respeito à emoção, né? O que eles sentem, a essa fragilidade, muitas vezes esse caos, os conflitos entre os pais, e aí existem coisas em comum que muitas vezes se repetem nessas histórias familiares, o que tira aquela sensação de solidão. E aí eu te pergunto também, doutora, você trabalhando no interior com um tema que nem todo psicólogo se dispõe a encarar, a trabalhar, né, até de colocar dentro de suas habilidades essa que você foi buscar, foi se inserir mais e aprender mais e se especializar na dependência química. Você se sente sozinha trabalhando em São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, tendo seu consultório e trabalhando com dependentes químicos? Há preconceito também? Como foi para vocês?
a sensação é que você está sozinha. Isso eu sinto bastante. Temos ali na cidade vários outros profissionais, né? Alguns especialistas também nessa área da dependência química, mas há uma certa dificuldade da aproximação, a dificuldade de uma troca, né? Dificuldade de você realmente ter uma possibilidade de trocas, de conversas, de assuntos de estudo de caso, por exemplo, né? Em que você poderia ali fazer uma supervisão, né? Determinado caso que você esteja atendendo. Então, assim, a sensação é de isolamento. Mas os grupos de apoio da cidade de São José do Rio Preto é uma fonte para mim em que eu me sinto realmente acolhida, né? Então, a minha busca se iniciou num grupo de apoio e hoje é uma rede que eu conto bastante, inclusive, né, que nós estávamos falando da dor das famílias, quando ela também encontra esse acolhimento, né, elas conseguem suportar de uma forma mais amena todas essas dores, todas essas buscas, né, porque ali ela encontra um grupo em que ela se identifica, em que ela se sente pertencente, em que ela vê várias mães também sofrendo essa mesma dor, né? Então é um conforto para essas famílias e para mim acaba sendo um conforto também, porque são nessas possibilidades em que eu tenho várias trocas, né? E hoje você, na maior parte dos teus atendimentos, se fosse para dizer, é mais dependentes ou é mais familiares de dependentes, quais dos dois grupos você percebe que mais, assim, pode ser um quadro que muda daqui a um mês, mas como você enxerga, assim, hoje quem busca, os familiares, eles estão buscando também mais ajuda para si, porque deve ser mais comum dizer, você tem que ajudar meu filho, né? Quando às vezes essa pessoa também está precisando desse apoio, desse suporte, dessa terapia, e talvez para você ficar claro o que para a pessoa não, é meu filho, eu tenho que você tem que ajudar ele, né? Então hoje você percebe essa disposição de os familiares buscarem ajuda para si, para poder até ajudar o filho ou o familiar, ou ainda não, é o meu filho, eu não tenho que fazer nada. Como é isso? Olha, no primeiro momento sempre é para o outro, né? Então essa família sempre está buscando ajuda para esse seu familiar, né? Seu ente querido, seja ele filho, né? Marido, esposa, e aí o envolvimento desse processo terapêutico, seja ele, né, na clínica particular, seja ele num grupo de apoio, isso pode se transformando, porque quando ele começa também, né, a se sentir pertencente e averiguar todos os relatos que vão sendo trazidos, ele começa a perceber que, não é o meu filho que precisa de ajuda. Precisa, mas eu também preciso. Ele começa a perceber que o filho, ele tem sim uma dependência por alguma determinada substância, mas ele se vê dependente do filho. Por exemplo, a gente está usando, né, a questão do filho. Então ele percebe que ele também precisa de ajuda, ele também precisa de apoio, ele também vivencia uma experiência. Se nós pegarmos ali, né, as etapas motivacionais em que o dependente químico ele vai entrar em contato num processo de tratamento, até para compreender, né, a sua evolução, essa família também começa a perceber que ela também chegou com negação, né? Ela chegou com resistência, porque ela não era doente, ela não precisava de ajuda, quem precisava de ajuda era o outro. E aí ela começa também nessas etapas e percebendo, mas olha, eu acho que eu preciso sim, isso é importante. Mas eu não sou doente, é ele. Começa a entrar uma dúvida, né? Começa a ter aquela dualidade, aquela ambiguidade, né? Preciso, não preciso, mas por que eu preciso? E deveria ser uma informação tão mais propagada a realidade que é o familiar
adoecer junto. Porque fica óbvio para qualquer pessoa que se dá conta e tá vendo aquela pessoa definhar. O familiar vai definhando junto. Muitos até emagrecem. Fisicamente fica parecendo um drogado mesmo. Mas então, e o processo é paralelo, você percebe? Então, todos os sintomas, né, característicos do dependente químico, se você tiver vivenciado nessa família, né, a experiência da codependência, que geralmente está atrelado, né, ela também está vivenciando o mesmo processo. O que falta para que esse profissional não se sinta até com vontade de desistir? Doutora, você vai responder então essa pergunta aqui no próximo bloco, porque o programa Novo Mundo com Vida volta já, não saia daí. Estamos no ar e você não pode perder, o programa tá imperdível, maravilhoso. Daniela Egea conosco, fique aqui. A violação de direitos, né, ela gera consequências hoje na legislação. Violações severas, consequências severas em relação a esses atos. Eu vou desde de infrações administrativas perante os órgãos sanitários, né, e outros conselhos de classe para os profissionais que atuam na instituição, até sanções criminais gravíssimas. As principais que acontecem: cárcere privado, tortura, tráfico de drogas, porque não estou falando aqui de tráfico de drogas em si, mas de medicamentos, porque o medicamento é substância controlada, então se não tiver um médico que prescreve, não tiver a administração correta daquele medicamento, ele configura tráfico. Eu sempre falo para meus clientes, como se eu tivesse 1 quilo de cocaína, de droga, qualquer tipo de droga, dentro de um armário da minha instituição. A penalidade é a mesma, o artigo é o mesmo. O cárcere privado, ele é muito fácil de se configurar. Então essas instituições, aqui falando específico da dependência química, precisam estar de acordo com a legislação. Elas precisam estar atendendo aquilo que ela se propõe. Ou ela é uma comunidade terapêutica, uma clínica médica, ou um hospital especializado. Os órgãos de fiscalização, eles estão atentos a isso. Antigamente, a gente tinha um conhecimento mais reduzido, apesar de ainda ter. Isso eu estou falando desde da Vigilância Sanitária Municipal e até o Ministério Público, às vezes, porque é muito específico, são muitas resoluções, são muitas nuances que tem que ter um profissional especializado ali para que a gente consiga manter a legalidade no funcionamento. Eu atuo em muitos municípios, principalmente no estado de São Paulo. A interpretação da legislação é impressionante, cada uma entende de uma forma. E cada uma pede alguma coisa, né? E a nossa função é balizar, e é muito achismo, né? Eu acho que eu entendo dessa forma, mas não está baseado na lei. Então a gente tem legislações, resoluções hoje que tratam das comunidades, das clínicas e dos hospitais. Reabilitar vida, remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de home care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Estamos de volta ao programa Novo Mundo com Vida. Hoje convidamos Daniela Egea, que tem trabalhado com a dependência química e ajudado não apenas o próprio dependente, como também familiares. E com isso a gente percebe que a família adoece, nós percebemos padrões que se repetem, independentemente de classe social, de até idade, nível até de entendimento de educação. E especialmente nas emoções que essa turma enfrenta,
muito há de semelhança, muito mais do que coisas que os afastariam, né? As diferenças. Agora, é interessante também, em paralelo, perceber que o psicólogo muitas vezes acaba até desistindo de um propósito ou mesmo de uma vocação por essa falta de apoio. O que você acredita que precisava acontecer para que outras pessoas também que têm uma vocação como você tivessem mais espaço, tivessem mais até abertura para levar essa informação, né? Nos programas de televisão, programa de rádio, e propagar essa mensagem que é tão importante, é a base da nossa sociedade, a família. Sim, muito importante é a gente buscar realmente que esses profissionais, né, eles possam ali ter essa abertura de se aproximar, né, de buscar sim as redes de apoio que a cidade pode nos oferecer, como a rede de comunicação, né, para propagar as informações. E quando você traz essa questão de desistir, por exemplo, das instituições que nós temos ali na nossa região, há uma dificuldade muito grande de quando você, como profissional, encaminha, que a gente chama de profissional encaminhador, né? Você encaminha determinado paciente para essa instituição e você precisaria ali ter uma comunicação, um respaldo, uma troca, até para você perceber como está a evolução desse paciente, como que ele está se adaptando ao processo e ao planejamento terapêutico, né? Então, você percebe as dificuldades que nós enfrentamos desde desse comunicado. Então, apenas de você tá fazendo uma troca, né? Então, não há retorno. Então, que as instituições, né, pudessem perceber que realmente para haver um tratamento há necessidade de troca, né? Há necessidade de você aproximar os profissionais, né? Porque são justamente essa aproximação, né, recíproca, que você vai dar a abertura. Então, às vezes, fazer, né, reuniões, debates ou palestras nas próprias instituições mesmo, né? Eu acho que esse caminho também seria bacana, como mesmo o programa Novo Mundo, né? A gente vê vários outros profissionais de outras instituições usando esse espaço, porque se a gente pensa que a importância, né, de você como um profissional é ajudar o seu paciente, é ajudar, né, esse indivíduo, você se abre para essa comunicação com o outro, né, essa troca com o outro. Isso não vai representar ameaça. Isso é tão legal, porque eu tô aqui pensando e veio puxando o fio. Porque se você puxa o fio, o seu olhar também tem a ver com você ter sido como jornalista antes, comunicadora antes. Então você tem esse olhar que muitos não têm. Muitos não têm, Daniela, de perceber. Não tá rolando essa comunicação, não tá acontecendo a comunicação entre os profissionais. Isso falta, é uma das coisas que falta. Existe também o preconceito. Preconceito quanto à questão não apenas do termo, mas com o próprio profissional, tipo assim, eu não, porque se eu for lá, se eu chamar, vai que tá falando das drogas, não quero que as pessoas fiquem mais atentas, como se fosse uma propaganda da droga, e na verdade, só se fosse uma propaganda de desmistificar o glamour que muitas vezes filmes, e existe, né? Filme, os artistas, videoclipes, propaganda de cerveja, é sempre gente bonita, né? Sempre gente bonita, feliz, linda, feliz, né? Aproveitando a vida. Sim, se passa, né? Se vende essa ilusão dessa felicidade, né? Em que eu vou encontrar aquilo que está sendo me oferecido, né? Só que... E todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter lá amigos legais, bonitos, descolados, sim, jogando vôlei na praia. Tipo, né? Bronzeados, né? Sim. Só que na realidade, isso não acontece. Lógico que em alguns momentos isso é oferecido, né? Mas não que seja oferecido. Eu estou com um grupo, né,
Eu estou nessa troca. Isso sim vai me proporcionar momentos alegres, né? E quando eu busco essa ilusão, né, eu estou fugindo realmente dessa realidade, né? Às vezes esse indivíduo ele não foi preparado para lidar com essa realidade. Então, nada melhor do que comprar uma ilusão, né? E aí eu entro em contato com o que essa ilusão realmente vai me proporcionar, né? E aí é onde eu, às vezes, não consigo suportar, né? E ficar em busca de mais, porque aquela primeira ilusão já não tá suficiente para o buraco aqui que eu tô sentindo. Então, precisa de uma ilusão maior para preencher esse buraco que agora tá maior. Então, fica, né, um buraco sem fim, praticamente, até a pessoa se dar a chance de um tratamento, de um olhar como o seu, de pesquisar, de buscar ajuda. E essa conexão, ela inclusive pode ser algo que assim você traz até para uma cidade, para a sua cidade, a que você está morando atualmente, atuando, trabalhando atualmente, mas quem sabe outros psicólogos aqui assistindo esse programa podem aqui pegar seu nome, né, no Instagram, nas redes sociais e falar: e aí, Daniela, vamos fazer isso aí que você está falando? Você faz lives também com o pessoal, né, dessa área? Existe até, às vezes, alguém que quebra o próprio anonimato dizendo: não, eu quero contar minha história. Eu quero falar para as pessoas que eu usei e que eu saí disso e que eu me recuperei e que existe esperança, né? Porque isso brilha aos olhos daquela mãe, daquele pai que está desesperado porque o filho tá indo, né, bueiro abaixo, assim. Parece que já não é mais, e não é mesmo, né, Dani? Sim. Não é mais a mesma pessoa. A droga muda tudo, a droga bagunça tudo, vira uma outra personalidade. Que você trouxe, né, essa questão da live, isso também é uma rede de apoio que eu busquei, né? Por quê? Porque é um momento em que eu posso ali trabalhar temas, levando informação, né, para essa rede que me segue, para essa rede que me acompanha. E isso está sendo um fator muito importante. Legal você tá fazendo, então. Sim. Porque as pessoas, elas nessas lives até se sentem mais à vontade. E como ninguém tá vendo a cara, ela vai lá e pergunta de verdade. Várias vezes quando eu tô fazendo uma live, tipo, no programa de rádio que eu tenho, a pessoa manda assim. Já aconteceu literalmente assim. As pessoas que estavam lá começam até a acolher e falam: cara, vai procurar ajuda tal. Uma vez assim, apareceu um senhor, um rapaz. Eu estava limpo há, tipo, 15 anos, por aí. E eu recaí, e eu estou péssimo, e eu tenho um filho pequeno, eu tô aqui me sentindo, né, o ó. E assim, ele estava praticamente pedindo ajuda. E talvez, se fosse, né, pessoalmente, assim, ele não estaria falando. É claro que daí eu falei assim: vai para o grupo, e se o grupo não for suficiente, procura uma internação, porque ainda que tinha filho pequeno, então o cara, pelo que ele disse lá. Mas isso numa live, o cara abrindo o coração na live. Deve acontecer com você também, né? Acontece. Inclusive, nessa segunda-feira, nós fizemos uma live com uma profissional aqui de Sorocaba, também tem especialização em dependência química. E essas buscas eu faço justamente através das redes sociais. Nós tivemos agora há pouco tempo o congresso da BEAD. Então, assim, essas participações que eu vou buscando, que vão sendo alimento para que eu não desista de seguir, né, essa, como você disse, né, a vocação. Né? Nós precisamos de alimento para estar realmente vivenciando a nossa vocação. E o alimento que eu estou conseguindo são as lives, né? Então o grupo de apoio, os eventos que acontecem, né? Sobre essa demanda, né? Sobre esse fenômeno em que a gente precisa estar antenado, né? Se informando, pesquisando, estudando, né? Então isso que vai trazendo para mim essa força, né? Acendendo essa chama, né? Não deixando a chama se apagar. Sim. Praticamente. E o que você, antes até de se envolver nesse nível, com pessoas, com famílias, antes você pensava que era de um jeito, pergunta meio tensa essa, porque sabe aquela pergunta que depois você fala assim, bem, podia ter respondido outra coisa, puxa, aquele tipo de pergunta, porque
existe algo que você antes achava que era de um jeito e agora vivendo isso, você fala, puxa, eu entendia errado. Uau! Eu acho que a própria dependência química, né? Porque, como eu te disse, quando eu descobri que a minha família, ela era doente... Mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque muitas situações, muitos confrontos, muitos conflitos, né? Não se tinha-se uma resposta, né? Às vezes até nem acharia essa resposta, mas saber que aquilo também, né? Tinha um envolvimento a partir de um sintoma, de uma doença. Porque senão ficava e aí gera até mais compaixão, né? Porque existem comportamentos naquela família que... Como é que pode fazer isso? Como é que pode ser tão maravilhosa aqui e no instante seguinte ser aquela pessoa que eu não consigo reconhecer? Né? E em diversos casos acontece isso. A pessoa bebe, se transforma. A pessoa usa, vira outra pessoa. E é comum, né? É uma daquelas histórias que a gente ouve em salas, em grupos. Vira outra pessoa. E esse virar outra pessoa, às vezes na cabeça de uma criancinha buga. É complicado de lidar. E com os estudos, com a especialização, por exemplo, na intervenção familiar, você vai percebendo que existem vários estilos de família, vários estilos parentais. E aí você olha para si e fala, nossa, a minha família, ela tem um determinado estilo. Né? Então, a minha história, ela foi realmente sido desenvolvida a partir desse estilo. E o que muda agora, quando você olha e percebe? Né? Aí vem aquela questão, o que eu faço com isso? Né? E você aí muda a chavinha. Muda a chavinha. Porque aí você sai, talvez, até dessa questão do vitimismo, né? Porque nós entramos nesse processo de vitimização até para nos defender. Né? A gente precisa de algo para suportar essa dor. E aí você começa a processar. E começa a funcionar. E você começa a se sentir mais leve. Isso começa a ser diluído. Olha que coisa linda. E o que você pode levar daqui, olha quanta coisa rica, quanta preciosidade, a esperança. Ela é a Daniela Egea e tá aqui batendo esse papo maravilhoso que eu não queria encerrar, mesmo estando sem voz. Vê que eu me empolguei aqui, porque realmente você alcançou nossos corações, Dani. Posso chamar de Dani, né? Com certeza. Muito obrigada, Dani, por vir. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. E também um convite para te acompanhar nas redes sociais, olhar, assistir suas lives. Ah, que legal. Muito obrigada. Tem um dia específico que você faz? Não, nós não temos dias específicos, geralmente às terças-feiras, mas depende muito do convidado. Né? Então, o que a gente faz? A gente tenta, pelo menos, fazer ou às segundas, terças, no máximo às quartas-feiras, né? Para que a gente inicie mesmo a semana com bastante informação. Fiquem apostos para até quarta-feira, é o dia D. Isso. E vocês que estão nos assistindo, né? Agradeço vocês estarem aí, né, acompanhando principalmente o canal, né, Novo Mundo Convida. É um canal que traz, inclusive, isso, né, essa abertura, essa possibilidade de trocas, de informação, de vocês profissionais que também, como eu, às vezes se sentem sozinhos, né, a gente poder contar com canais como esse que pensam justamente nesses profissionais que estão aí, né, mais isolados dessas possibilidades que a gente vê aí nas grandes cidades, nas grandes capitais, né? Mas eu agradeço muito, espero que você também possa se interessar, me acompanhar, né? E estou à disposição para qualquer informação que for preciso. Volte muito mais vezes. Vai ser uma honra recebê-la novamente aqui no programa Novo Mundo Convida. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Daniela Egea, você pode acompanhar nas redes sociais, siga, comente, diga, eu assisti você ali no programa Novo Mundo Convida, eu amei, Dani, muito obrigada pelas suas informações, quero me conectar, quero assistir suas lives. Você deve estar vendo aí o Instagram dela, você tem Instagram, né? Sim.
Então ela tá no Instagram, acompanhe, manda inbox e se conecte. E a você, nosso querido espectador, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Fique com Deus, um beijo no seu coração, até a próxima. Tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.